No meu último vídeo aqui no canal da PebMed, eu falei para vocês a respeito do modelo estruturado e não estruturado de passagem de caso, handoff. E nele eu citei o DMISH, que é uma das formas de fazer isso estruturado. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre essa ferramenta e como isso pode melhorar os seus resultados na hora de passar o plantão. Como a gente sabe, o handoff é a técnica de passagem de caso entre um médico e outro. É muito importante a comunicação existente entre o médico que está passando o caso e o médico que está recebendo o caso. No último vídeo a gente demonstrou, inclusive, que o handoff pode ser responsável por quase 20% dos erros, quando ele é mal feito, dentro da internação dos pacientes e até 28% dos erros em cirurgia. A perda de informações entre um médico e outro pode acarretar a perda de foco do médico naquilo que deve ser realmente importante para o paciente. E a gente viu também que grande parte dessas informações impactam principalmente o receptor. Ele é o principal ator nesse cenário todo e deve captar da melhor forma possível todos os detalhes que são relevantes ao paciente e deixar de lado aquilo que gera fator de confundimento. Afinal de contas, a gente sempre perde alguma coisa, mas algumas coisas também podem ser verificadas dentro de prontuários, checagens e tudo mais. Se você não viu esse vídeo, vale a pena você voltar e assistir o vídeo sobre o handoff. Mas como a gente falou também da outra vez, existem formas de a gente garantir que o handoff ocorra da maneira mais bem organizada, entregando as informações que são realmente relevantes para o médico. Uma dessas formas seria organizar de uma forma estruturada, utilizando ferramentas que podem ser mnemônicos, que ajudem o médico que está passando a informação não se esqueça daquilo que realmente é importante. Construir a história de forma correta, clara, permite com que o médico receptor entenda de uma forma muito mais precisa aquilo que importa realmente sobre um paciente. Como a gente já viu, alguns estudos falam dessas formas estruturadas. Um estudo muito famoso saiu em 2014 no New England Journal of Medicine e fala de um hospital pediátrico onde os residentes utilizaram uma ferramenta de estruturação para recebimento dos casos, para passagem e recebimento dos casos. Foram passados mais de 10 mil casos utilizando essa ferramenta. Quase 23% aconteceu de diminuição de erros na transmissão de informação. Isso significa que 23% das vezes menos você tinha erro na transmissão de informação, uma coisa que era extremamente frequente e impactava diretamente nos resultados desse hospital. Como a gente disse antes, o DMISH é uma das ferramentas que você pode organizar estruturalmente a passagem para o caso. Ele foi muito aplicado nas emergências, principalmente na transmissão entre ambulância e médico receptor da emergência. E ele nasceu do formato MISH, que foi organizado na Inglaterra por um professor e muito aplicado em países de língua inglesa. E o que significa DMISH? O que significa essa sigla? O DE significa de detalhes ou de demografia, de aspectos demográficos do paciente. O M significa de mecanismo da doença ou do trauma relacionado. O I significa propriamente as lesões que o paciente apresenta. O S significa sinais e sintomas e outros, detecções que você faz relacionadas à história clínica e ao exame físico do paciente. E o T está relacionado ao tratamento do paciente, o tratamento que foi aplicado, que foi dado ao paciente. Dessa maneira, organizando entre detalhes, demografias, mecanismo, lesões, sinais, sintomas e tratamento, você consegue passar uma história que garante aquilo que realmente importa para o médico receptor. Então, para exemplificar, eu trouxe um caso para passar para vocês aí do outro lado e vocês entenderem uma forma estruturada e uma forma desestruturada. E a forma estruturada eu vou utilizar o DMISH para me ajudar a organizar. A forma desestruturada seria o seguinte: eu atendi um paciente, estou trazendo aqui ele para você, foi um acidente ali que aconteceu na Avenida Brasil, ele foi atropelado e aí a gente chegou, viu que ele estava um pouco confuso, tinha umas lesões no crânio, ele parecia um pouco estar embriagado, acho que ele tinha na casa de uns 17 anos, a gente viu, não tinha mais nenhuma outra lesão, nada perdido. E a gente depois decidiu começar para ele hidratação venosa com soro, porque depois ele ficou com um Glasgow um pouco melhor. Aí a gente trouxe ele para cá, para o hospital, e agora ele está acordado, está bem, mas enfim, tem esse trauma craniano. Essa seria uma forma desestruturada de eu passar um caso para você. Existem muitas informações, elas estão misturadas, elas não constroem uma linha do tempo de forma organizacional para você conseguir entender exatamente aquilo que eu quero te contar. Agora eu vou utilizar o DMISH para você entender um pouquinho mais e aí eu vou parando em cada ponto para te mostrar o que é o D, o que é o M, o que é o I, o que é o S e o que é o T. Então vamos lá. Paciente masculino de 17 anos,
Esse é o primeiro ponto, detalhes e demografia. Estou dizendo um básico sobre o que é o perfil daquele paciente, quem ele é. Atingido por um carro na Avenida Brasil. Eu estou dizendo que ele foi atropelado por um carro e foi numa grande avenida de alto fluxo. Então estou dizendo qual foi o mecanismo da lesão. Claramente um trauma em crânio, que também reforça o mecanismo, tendo ficado inconsciente por alguns segundos e então aparentemente acordado e bem. Eu estou falando agora sobre possíveis lesões, tem uma possível lesão craniana e já estou começando a misturar um pouquinho com sinais e sintomas. Isso tem tudo a ver com a minha história e construção para você. Quando eu cheguei na cena, estava agitado, não tinha dor em região cervical, sem lesões no tórax, ausculta pulmonar presente e bilateral, abdômen flácido indolor, pelve e membro sem alterações. Então eu já passei para você que lesões, possivelmente só craniana, descartei outras possíveis lesões pelo exame clínico e já trouxe para você uma parte dos sinais e sintomas de como ele estava naquele momento, estava um pouco agitado. A escala de Glasgow alcançou 15 pontos no caminho para a emergência. Então eu continuei traçando para você sinais e sintomas, apliquei a escala de Glasgow e disse então para onde a gente estava encaminhando aquele paciente. Então já estou entrando um pouco no T também. Pegamos um acesso venoso intra-ambulância e optamos por soro fisiológico 0,9% por conta da pressão arterial que reduziu-se durante o transporte. Então a gente teve que fazer um pouco de resgate volêmico para esse paciente dentro da ambulância, né? Mas mantendo a escala de Glasgow de coma 15. Então já fui falando um pouco sobre o tratamento. O paciente é saudável, sem comorbidades, sem medicações associadas, teve um sopro na infância. Eu estou entrando um pouquinho no aspecto dos outros ali, voltando um pouco também na demografia. Estava em decúbito lateral quando a gente encontrou e no momento do atendimento inicial tinha Glasgow 12. Então eu fechei a história trazendo para você todos os aspectos entre detalhes de demografia, mecanismo, lesões, sinais, sintomas e tratamento. Dessa forma estruturada, você com certeza vai garantir que a maioria das informações, aquelas que são as mais preciosas, vão chegar no seu receptor de forma rápida, clara e dinâmica, de maneira que ele construa quase como um pequeno filme na sua cabeça e possa dar atenção naquilo que realmente importa. Nesse caso, levar logo o paciente para uma avaliação do trauma, né, do trauma crânioencefálico, talvez chamar um neurologista, ver se vai fazer um exame de imagem, né, e saber também, para a gente ter atenção relacionada à parte pressórica, será que ele está perdendo sangue por algum lugar que a gente viu, será que ele está tendo necessidade de algum tipo de avaliação de resgate volêmico? Isso aí a gente já entra no ATLS, é um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você e que ele te ajude na hora de passar e receber casos. Lembrando que o handoff é uma coisa extremamente importante e pode salvar vidas. Estima-se hoje, por exemplo, que quase 20% das passagens de caso se perca alguma informação. Então não deixe de utilizar formas estruturadas, se organizar, criar uma mudança cultural, principalmente dentro do setor que você trabalha, de estudo, de aprendizado, para poder melhorar essa passagem de caso entre médicos, né, que pode acontecer entre múltiplos setores ou médicos que estão recebendo de outros setores, de outros hospitais e mesmo profissionais de saúde. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal da PEBMed para ver não só esse vídeo, como outros vídeos muito bacanas, né, que vão desde a profissão médica até atualizações em medicina. E não deixe de assistir o último vídeo sobre o handoff, o primeiro vídeo. Se você não assistiu, clica aqui e vai assistir o vídeo que ele está muito interessante. Até a próxima!